Olá, muito bom dia! Começando mais uma edição do programa Fator Agro, confira os principais destaques de hoje. Rede francesa Carrefour sente o boicote e pede desculpas ao Brasil. Vaca Nelore brasileira arrematada em leilão é a mais valiosa do mundo. Pesquisadores descobrem como produzir mel da florada do açaí. E ainda as principais feiras agropecuárias que devem movimentar o agronegócio pelo país. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição destacando a produção de guaraná. Na cidade de Maués, no Amazonas, os produtores usam técnicas ancestrais para produzir um dos melhores guaranás do mundo. O repórter Alan Pitts é quem tem os detalhes. O guaraná, bebida tão comum para os brasileiros, tem uma origem ancestral que começa no coração da Amazônia, na pequena cidade de Maués. Apesar da região não ser mais o principal fornecedor do país, a qualidade e as certificações obtidas pelos produtores locais conseguiram mudar a vida de quem vive de plantar e colher o fruto, como é o caso de Adeilson Gomes de Souza, o Dedeco. Trabalhando em cooperativa, eles produzem até 20 toneladas de guaraná por ano. A gente, no guaraná de semente aqui, a gente tem que cultivar ele aí uns 5 anos para ele produzir. Então, o guaraná nativo, ele começa a dar flor por volta dos seus 4 anos de idade, né? Mas a gente agora já trabalha também com umas mudas de estaca, que foi estudo da Embrapa. E aí esse guaraná a gente chama de guaraná de estaca, né? E ele é mais rápido. Então a gente já consegue plantar ele com 1 ano e 8 meses, ele já começa a florar. E com 2 anos e 8 meses a gente já começa a produzir uma quantidade pequena desse guaraná. E aí a gente tem aqui esse costume, essa tradição, essa forma de nós fazermos o nosso guaraná, e aí a gente já tem a certeza, né, que a gente faz comparativo com outras regiões que produz guaraná, e o nosso guaraná ele tem um diferencial, tanto no sabor, né, na cor. Desde 2018, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, reconheceu o Guaraná de Maués com o selo de indicação geográfica, na modalidade Indicação de Procedência, que atesta a qualidade do produto feito na região. O italiano Luca D'Ambros se apaixonou pela Amazônia e mantém em Maués uma agroindústria com matéria-prima enviada pelos produtores. O meu guaraná que eu plantava não valia a pena ser vendido para a indústria, comecei a fazer o pó, a colocar num site web, a vender no Brasil inteiro, enviando pelos correios, e aqueles consumidores que buscavam essa qualidade conseguiam, enfim, encontrar uma forma de ter acesso a esse guaraná, porque não é um guaraná que você encontra facilmente em lojas, né? E com isso, né, criando esse canal de distribuição pela internet, conseguimos acesso, né, o número de venda cresceu, foi necessário construir uma agroindústria, começar a comprar guaraná de outros produtores que tivessem uma qualidade parecida com a minha. Em 2018, começamos a certificação orgânica, que são aqueles produtores que não usam adubo químico, que não usam agrotóxico, que tem uma traçabilidade rigorosa. Em 2020, o selo da indicação geográfica, que é essa garantia para o consumidor que o produto é um produto de origem e feito segundo a tradição. E hoje, a minha marca já tem em torno de 20 produtos diferentes com guaraná, inclusive um chocolate com guaraná. O guaraná carrega consigo a marca da floresta. Quando pensamos no guaraná tradicional, pensamos no guaraná da Amazônia e na cidade de Maués.
Por isso viemos aqui, no restaurante Manicumã, no Rio de Janeiro, para provar o legítimo guaraná natural da Amazônia. Existem várias lendas amazônicas envolvendo o guaraná. Uma delas diz que o fruto foi dado de presente aos homens pelos deuses. Se é verdade, a gente não sabe. Mas o que já foi comprovado é que o guaraná dá mais foco e energia, ajuda no emagrecimento, combate o estresse, controla a enxaqueca, tem efeito antioxidante e até aumenta a libido. No coração da Amazônia está a cidade de Maués, conhecida como a capital do Guaraná. Inclusive, a palavra Guaraná vem do povo indígena Sateré Maué e significa fonte da sabedoria. Bom, agora eu vou provar o Guaraná para ver se eu fico mais sábio bebendo na fonte da sabedoria. E é hora de fazer aquele giro de notícias. Tratores elétricos. A Volkswagen, tradicionalmente conhecida por produzir automóveis e SUVs, está expandindo seus horizontes com o projeto GenFarm, que visa apoiar a agricultura sustentável em algumas das regiões mais carentes da África. O projeto inclui a introdução de tratores elétricos e scooters a bateria, ambos disponíveis para aluguel com o objetivo de reduzir os custos para os agricultores locais. A principal inovação é o sistema de troca rápida de baterias, que permite continuar o trabalho enquanto a bateria descarregada é recarregada com energia solar, aproveitando a abundância de sol na região. O Supremo Tribunal Federal realizou uma audiência pública para debater, junto a especialistas e representantes de entidades do setor agrícola, as isenções tributárias para defensivos agrícolas. Isso porque o PSOL entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando o que o partido de esquerda denomina Bolsa Agrotóxico, um desconto concedido aos produtores de 60% na base de cálculo do ICMS e a isenção do IPI. Advogados tributaristas defendem que a manutenção da medida é extremamente necessária para o setor e que, se a isenção for retirada, os pequenos produtores serão os mais afetados, já que enfrentam dificuldades em reduzir custos de produção. O Conselho Monetário Nacional decidiu nesta semana, em reunião extraordinária, autorizar que instituições financeiras prorroguem o vencimento de operações de crédito rural em municípios do Rio Grande do Sul que foram atingidos por eventos climáticos extremos. Conforme a nota do Ministério da Fazenda, as instituições poderão prorrogar para 16 de dezembro deste ano o vencimento destas operações no caso de crédito rural de custeio, investimento e industrialização, vencidas ou vincendas entre 1º de maio e 13 de dezembro de 2024. A vaca Nelore Carina Five Ducado, de quase 3 anos de idade, bateu um novo recorde de valorização da raça. Durante o leilão Cataratas Collection, realizado em Foz do Iguaçu, a matriz teve 25% de sua propriedade vendida à Nelore Ciagre por 6,15 milhões de reais, alcançando assim a valorização de mais de 24 milhões de reais. O lance final da venda da porcentagem de Carina chegou a mais de 200 mil reais de parcela, com um total de 30 parcelas, 5 duplas e 20 iguais mensais. A aquisição demonstra a crescente valorização das matrizes no mercado de genética, que são capazes de passar características superiores para as próximas gerações, garantindo maior produtividade e qualidade na carne produzida. E como será que fica a produção de feijão para 2025, hein? Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Feijão, a perspectiva é boa, mas os produtores terão um desafio grande pela frente. O Marcelo Lourdes faz um balanço e aproveita para trazer essa análise de mercado. Conseguimos, o setor conseguiu, né, os produtores, empacotadores e exportadores conseguiram trazer um certo equilíbrio para a maioria dos feijões na maior parte do tempo. O que é um equilíbrio?
é um preço que remunere o produtor e, ao mesmo tempo, seja possível, né, passível de ser absorvido pela população. Então, nós tivemos poucos momentos durante o ano em que os preços na gôndola estiveram mais altos, o que complica o consumo. Eu acredito que esse seja um ponto alto, junto com o fato de que, além de abastecer o mercado interno, nós chegamos até o mês de outubro com cerca de 250 mil toneladas exportadas, ou seja, nós conseguimos não só abastecer aqui, mas gerar um excedente. E esse excedente trouxe para o Brasil cerca de 240 milhões de dólares. Então, isso dá 1,390 bilhões de reais, que entraram no caixa dos produtores pequenos, médios e grandes, e, consequentemente, vem a se somar e fazer parte da economia do Brasil nesse ano. Existem bons indicativos de que nós tenhamos mais feijões diversificados, o que é importante para o Brasil. Depender somente de plantar feijão carioca e feijão preto, nós ficamos numa situação complicadinha. Por quê? Porque o feijão carioca, até agora, ele não tem mercado internacional. Então, o produtor sabe que se plantar e sobrar, o preço vai cair, não vai ter essa válvula de escape. Já no feijão preto, o produtor começa a descobrir no Brasil que existe a válvula de escape. Mudou o mercado mundial, a China é cada vez menos protagonista nesse mercado, ela sempre foi a abastecedora da América Central, do México, mesmo dos Estados Unidos, em momentos de necessidade, e a China deixou esse mercado. Então, Brasil e Argentina, com certeza, têm a total possibilidade de abastecer o mercado mundial de feijão preto, de feijão rajado e feijão vermelho. A nossa recomendação para os consumidores tem sido a mais óbvia possível, né? A gente sabe que não existe substituto para o feijão que não seja outro feijão. Então, se o feijão carioca estiver com um valor maior, com certeza o consumidor vai migrar parte do seu consumo para o feijão preto, para o feijão rajado, para o feijão calpi, né, que vão ter momentos aí de preço mais baixo. E tão logo reequilibre a oferta, aí sim ele pode voltar a consumir o feijão carioca que ele tanto ama. E a gente sabe que para que os produtores possam ter, em relação ao seu custo, um bom resultado, um resultado estimulante, né, por investir nessa cultura, está muito na mão dos produtores também. Por quê? Porque o produtor é um tomador de preço, então a oferta e a demanda vão determinar qual é o preço. Só que se o produtor faz um trabalho, como a maioria vem fazendo, um trabalho de excelência, um trabalho que prevê a condição do seu solo, né, um solo vivo, né, com uma biota excelente, um solo bem protegido, com palhada, o capricho, né, que o feijão exige para poder dar resultado, ele vai acabar entregando para o produtor uma maior produtividade, e assim o custo do produtor vai ficar mais baixo. A gente sabe que produzir feijão não é para quem quer, é para quem gosta. A cultura, ela responde bem ao capricho, à dedicação que o produtor tem. E o ano de 2025 será marcado pela Conferência da ONU para Mudanças Climáticas, a COP30, na cidade de Belém. O advogado Vinícius Borba, que mora no Pará e também é produtor rural, revela o que há por trás desse grande evento e que tem gerado insatisfação no setor do agronegócio. Ele já está aqui comigo, a gente conversa agora. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Berenice, tudo bom? Bom dia a todos que nos assistem. A questão da COP30 em Belém, em novembro do ano que vem, eu confesso que eu tenho uma certa tranquilidade. Eu não me preocupo muito com ela, porque ela vai ser uma repetição da 1, 2, 3, 20, 22, 23, 25, 28, 29. Então, se for pegar os eventos que sucederam a COP29, que antecede a COP30, é um balezinho ensaiado com as mesmas figuras, com as mesmas narrativas, com pessoas falando em puxadinhos a COP. Aqui no Brasil, se a gente for analisar bem as imagens da COP29, que acabou de ser encerrada, apenas o Geraldo Alckmin discursou na COP mesmo. Marina Silva, governador aqui do estado do Pará e tantos outros representantes discursaram no puxadinho do Brasil chamado Pavilhão Brasil. Vocês podem analisar, você brasileiro de bem que
se preocupa com as informações, olhe o pano de fundo daqueles discursos que foram feitos. Geralmente estava o slogan do governo do Brasil, ou a CNI, ou o SESI, o SEBRAE. Então, são eventos montados. A COP mesmo é um evento que ele já é previamente determinado, todas as COPs, desde a primeira em 1970 em Estocolmo, que ela tem começo, meio e fim, já sabe-se quem vai falar na ordem correta. Então, a gente nem ousa querer participar, nós meros produtores rurais da Amazônia, por mais que a COP seja aqui na nossa região, seja aqui no Pará, porque hoje se fala que é a COP da floresta, a COP dos povos tradicionais, a COP dos indígenas. Você não viu nenhuma vez o governador Helder Barbalho, que é o anfitrião da COP 30, falar em produtores rurais, fazendeiros, pecuaristas. Essa palavra não existe na boca dos organizadores da COP. Então, já que sabendo que é um evento de cartas marcadas, mas que principalmente o mundo tem visto que é um evento furado, é uma barca furada, que a Marina Silva foi lá pedir 1 trilhão e tadinha, saiu apenas com 300 bilhões, saiu chateada. Hoje eu vejo com muita satisfação, quando eu dou um Google na COP29, ambientalistas e ONGs falando que a COP foi um fracasso. Então, se eles acharam a COP um fracasso, entenda-se que foi uma COP muito boa para a gente. A gente faz agora um intervalo comercial e na volta trazemos atualizações sobre a polêmica entre o agro brasileiro e a rede francesa Carrefour. Ainda não selaram uma paz não, viu? Fica por aí, é um minutinho e a gente já tá de volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, o CEO global do Carrefour pediu desculpas ao Brasil por meio de uma carta. Mas o parlamento brasileiro ainda não se deu por satisfeito e acredita que os estragos na imagem do agro brasileiro ainda precisam ser reparados lá fora. O deputado Alceu Moreira, da Frente Parlamentar da Agropecuária, apresentou um requerimento e solicita a abertura de uma comissão externa para investigar o Carrefour Brasil diante do que ele chamou de antecedentes graves envolvendo violações raciais, ambientais e trabalhistas. Caros amigos, recebemos a carta do CEO do Carrefour. Suas explicações deixam claro o equívoco cometido por eles e a leviandade com que trataram uma questão de tamanha importância para o Brasil. Nós não chegamos ao grau de país produtor de alimentos com grande integridade por acaso. Foi uma caminhada longa. Nós caminhamos desde a importação de carne de Chernobyl para chegar onde estamos. E, portanto, palavras levianas não pode considerar um país como o nosso como terra de ninguém. Tenho respeito pelo Brasil. Estamos num processo cada dia mais profundo, mais qualificado de produção de alimentos para o mundo. Essa é nossa vocação. Vamos certamente ter a honra e a satisfação de alimentar grande parte do mundo com produção de alimentos e não poderemos sofrer ataques infundados e irresponsáveis como sofremos do CEO do Carrefour. Sua carta melhora um pouco a relação, mas cá para nós ainda falta muito para ser construído para ter uma relação sã e republicana. E não para por aí não, viu? Ainda em reação à rede de supermercados Carrefour, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para votar o PL da reciprocidade ambiental. Nesta semana, eu conversei com o autor do projeto de lei, o deputado Tião Medeiros, que deu mais detalhes sobre do que se trata essa proposta. A gente está vivenciando esse drama aí da política, que é um grande desafio para a política internacional do Brasil, política externa. E o Itamaraty vai precisar de muita habilidade para poder contornar e não aceitar simplesmente esse pedido pífio, bastante simplista, que o CEO do Carrefour fez após aquelas declarações extremamente desastrosas. Veja que eles nos agridem no atacado, publicam a ofensa e pedem desculpa no varejo. Uma cartinha simples que
não tem a mesma repercussão que teve a fala inicial, depreciando e, né, de maneira pejorativa em relação aos produtos brasileiros. A gente precisa ser muito forte, porque o agronegócio, muito firme, melhor dizendo, que o agronegócio brasileiro é, sem dúvida alguma, o que nos torna um país extremamente relevante na geopolítica internacional. Nós não somos o país de vanguarda na tecnologia, tampouco na indústria, infelizmente, mas essa é a nossa realidade. Mas somos, sim, um país de vanguarda no agronegócio. E é isso, volto a dizer, que nos coloca no tabuleiro internacional como um player geopolítico relevante. E cada vez mais, porque o nosso potencial de crescimento é muito grande. É sabido, né? Não é só o Brasil que sabe disso. O mundo sabe, os outros países também sabem. E é aí que começa a celeuma, né? É aí que começa o desafio daqueles outros que se sentem ameaçados pela capacidade de expansão do agronegócio brasileiro a nos agredirem, a depreciarem o produto brasileiro na tentativa de não perderem espaço ou então de ocupar um espaço que hoje é nosso. Por isso, ali, tudo que aconteceu, foi tudo muito pensado. A gente viu há poucos dias atrás a Danone fazendo isso, dizendo que não compraria mais soja do Brasil. Agora vem o Carrefour, a gente sabe que o pessoal do couro também tem dito que tem restrições em relação ao couro brasileiro, uma série de bobagens, como se tudo fosse oriundo de área de desmatamento ilegal ou então de floresta amazônica. É claro que eles sabem que o Brasil não é só isso, é muito mais do que isso. O Brasil não vive só da Amazônia, tem o Sudeste, tem o Centro-Oeste, tem o Sul, tem o Nordeste, e a própria bacia amazônica tem uma grande parte produtiva que é de desmatamento legal. O bioma que mais se desmata, o que mais expande a produção é o bioma Mata Atlântica, e ainda assim tem 20% de produção, enquanto a Europa tem muito, muito menos. Quer dizer, não há uma preocupação ambiental. Tudo isso é usado e é utilizado como pano de fundo, como cortina de fumaça, para esconder uma briga comercial, uma tentativa de inibir o avanço das exportações brasileiras, dos produtos brasileiros de chegarem a todas as prateleiras do mundo. E o Congresso, como uma representação legítima da sociedade, dá a resposta ao mundo, né, para dizer que o Brasil não aceitará mais aquele velho ditado, né, do que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E é assim que alguns países têm se comportado em relação a nós. Pede da reciprocidade é de minha autoria e inibe, proíbe, veda que o Brasil venha a celebrar, ser signatário de qualquer pacto, compromisso, acordo, qualquer maneira de se vincular a protocolos bilaterais ou multilaterais com outros países ou blocos de países que imponham restrições às exportações brasileiras, aos nossos produtos, em razão de questões ambientais, sendo que nos seus próprios países eles não tenham a mesma correspondência na legislação ambiental local. O próprio ministro Carlos Fávaro se manifestou a favor, a FPA ao interesse, o próprio presidente Arthur Lira, sensível a esses ataques, né, também entendeu que é o momento de pautar e o Congresso fazer a parte dele. A gente precisa cravar na lei, deixar isso como um compromisso da nossa sociedade, de não aceitar esse tipo de conduta, de comportamento, de agressão, ainda mais daqueles que não têm o mesmo rigor ambiental, o mesmo nível de compromisso que nós temos, exigir da gente aquilo que eles não fazem. Por essa razão, o projeto vai prosperar, é uma questão até de soberania nacional, né, de manter aquela produção brasileira protegida dos ataques injustos, dos ataques que venham difamatórios, né, que venham a comprometer a imagem do nosso produto lá fora. Vamos fazer mais um giro de notícias? Na tela. Uma tecnologia inovadora desenvolvida pela Embrapa em parceria com a empresa brasileira Bioma tem gerado resultados impressionantes para o agronegócio brasileiro. O Bioma Fos, um inoculante de fosfato, já trouxe benefícios econômicos estimados em 4,2 bilhões de reais até a safra 2022-2023. O produto, que ajuda as plantas a aproveitarem melhor o fósforo do solo, começou a ser utilizado em 228 mil hectares na safra 2018-2019. Hoje, sua aplicação se expandiu para mais de 4 milhões de hectares em diversas culturas, consolidando sua presença como uma ferramenta indispensável para o aumento da eficiência agrícola. Ao longo dos últimos anos, mais de 10 milhões de hectares foram tratados com Bioma Fos,
gerando ganhos significativos de produtividade. Segundo a Embrapa, o impacto financeiro foi calculado com base nos incrementos na produção proporcionados pelo uso do bioproduto. E o setor leiteiro brasileiro atravessou um período de oscilações em setembro de 2024, conforme aponta a edição de novembro do Agro em Dados, publicação da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás. Apesar da queda nos custos de energia elétrica em comparação ao mês anterior, os gastos com mão de obra e suplementação animal aumentaram, fazendo pressão sobre a cadeia produtiva. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, indicam que o preço médio do leite no Brasil alcançou R$ 2,86 por litro, uma alta de 33,8% em relação ao mesmo período de 2023. Esse é o maior valor já registrado, refletindo os desafios enfrentados pelo setor. Segundo o relatório, a valorização do leite cru no mercado interno é atribuída à baixa disponibilidade nos estoques dos laticínios e à intensa competição entre indústrias pela matéria-prima. Esses fatores foram exacerbados por uma oferta restrita, impactada por condições climáticas desfavoráveis. Com previsão de menos chuvas, a perspectiva é de melhora na qualidade das pastagens, o que favorece a alimentação dos animais e impulsiona a produção. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, divulgou a atualização do desenvolvimento das lavouras de milho da safra de verão 2024-2025. O plantio da primeira safra avançou para 58,7% da área total até o dia 24 de novembro, superando os 52,4% registrados na semana anterior, e o ritmo de 55% do mesmo período da safra 2023-2024. Os estados mais adiantados na semeadura de verão são Paraná, com 99% da área já plantada, seguido de Santa Catarina, com 98%, São Paulo, com 90%, Rio Grande do Sul, com 85%, Minas Gerais, com 65,8%, Goiás, com 41%, Bahia, 25% e Piauí, com apenas 2%. Em estados como Paraná e Santa Catarina, as chuvas recentes foram favoráveis, acelerando o desenvolvimento das lavouras. Goiás e Bahia também se beneficiaram das chuvas, o que contribuiu para o avanço do plantio. No entanto, o Rio Grande do Sul enfrenta desafios com a redução das chuvas e altas temperaturas, fatores que já começam a impactar o potencial produtivo da cultura do milho em algumas regiões do estado. E o Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, reprovou 7 marcas de café considerados impróprios para o consumo. Entre as marcas desclassificadas estão Conquista, Copperbach, Fino Sabor Superior, Rio Preto, Pedrosa, Caseiro Mineiro e Café Pioneiro. De acordo com o órgão, a desclassificação ocorreu porque os lotes apresentaram matérias estranhas e impurezas em níveis superiores ao permitido pela regulamentação, que define os padrões para café torrado no Brasil. Matérias estranhas, conforme o mapa, são detritos que não têm relação com o café, como sementes de outras plantas, areia, pedras ou torrões de terra. Já as impurezas incluem elementos do próprio cafeeiro, como pedaços de casca e galhos. O Ministério recomendou aos consumidores que tenham adquirido essas marcas que suspendam o consumo dos produtos e solicitem a substituição conforme previsto pelo Código de Defesa do Consumidor. Uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil, afetando também os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Enquanto isso, as chuvas perdem força na região do Mato Piba e Nordeste, nos primeiros dias de dezembro. Já na semana de 3 a 7 de dezembro, a projeção é de chuvas intensas em áreas do norte do Paraná, interior paulista e sul do Mato Grosso do Sul, podendo ultrapassar a marca de 100 milímetros, o que pode dificultar o trabalho dos produtores rurais. No Nordeste, a previsão indica um cenário com chuvas mais distribuídas,
trazendo alívio após dias de calor intenso. Em Manaus, tempo chuvoso até quarta-feira, com o sol voltando a partir de quinta. Temperatura variando entre 25 e 35 graus. E depois de conferir a previsão do tempo, a gente segue falando ainda sobre esse assunto na série MT Clima e Mercado, onde a ProSoja de Mato Grosso faz um giro pelas principais cidades produtivas do estado, que lidera a produção agrícola nacional. Regis, como foi a questão do clima, do início do plantio até hoje? Faltou chuva, não faltou? Como foi a região? Então, esse ano nós tivemos um ano um pouco atípico. Nós tivemos a ausência do mês de setembro, nula praticamente, de chuva, que veio atrasar o nosso plantio da soja. Basicamente, na nossa região, a soja se iniciou o plantio nos primeiros dias de outubro. Mas, a partir de outubro, houve uma regularização nos índices de chuva e, a partir daí, o nosso plantio ocorreu normalmente. Nossa preocupação um pouco, né, Joe, talvez seja o milho, né? Nós vamos ter uma janela um pouco menor de milho no futuro, né? Tinha uma estimativa mais cautelosa, de produção menor, enquanto que a Biov, a Conab e a USDA muito superior, dando 20, 30 milhões de diferença de produtividade. A ProSoja e o IMEA foram as entidades mais assertivas, e tanto é que hoje não tem soja para moer mais no Brasil. Aqui na nossa região de Nova Maringá, esse ano tivemos um atraso do início do plantio, pela falta de chuvas e condições de umidade no solo. Devido a essa estiagem prolongada que tivemos esse ano, a falta de umidade no solo nos trouxe alguns problemas. Uma como a emergência das plantas, perda de plantas no stand, início de plantio atrasado, que é o principal deles, onde que nós vamos ter um prejuízo porque nós não vamos conseguir fazer a nossa safrinha cheia, como a gente costuma falar, né? Então vai atrasar a nossa segunda safra de milho e isso com certeza vai impactar tanto na economia do nosso município como de nós próprios produtores. Nós notamos que aqui na nossa região nós ficamos praticamente 150 dias sem índice pluviométrico, sem chuvas, né? Com isso, nós imaginávamos que iríamos ter uma pressão menor de pragas na lavoura, né, com esse período longo de estiagem, né? Porém, 20 dias após o começo das chuvas, nós tivemos já problema excessivo de lagartas em pastagens, em bordadura de lavoura. Essas entidades, elas são sérias, elas estão do nosso lado e essas estimativas são para que nós conseguimos certificar e mostrar a real situação das lavouras de soja ou milho do Brasil ou, sobretudo, do Mato Grosso. E um outro assunto importante, porque lá em Pernambuco, após uma invasão violenta a uma propriedade rural, o deputado federal Coronel Meira solicitou uma visita técnica e falou conosco também com exclusividade sobre o assunto. Brasileiros, pernambucanos e todos que assistem o Fator Agro. Coronel Meira, deputado federal, diretamente aqui de Brasília, trazendo uma boa notícia ao homem do campo, dizendo que conseguimos aprovar na CAPADR, que é a nossa Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário, um pedido exatamente de vistoria. Nós aprovamos a criação de uma subcomissão na comissão para que a gente possa acompanhar diretamente todas as coisas que estão acontecendo erradas no campo, as invasões, entendeu? E o trato que é dado exatamente em defesa do verdadeiro agricultor brasileiro. E semana passada aprovamos essa vistoria, fato acontecido no estado de Pernambuco, na agropecuária Mata Sul, lá em Jaqueira. E vamos lá, em loco, fazer uma visita, junto com o desembargador agrário, junto com o Ministério Público de Pernambuco, junto com a Segurança Pública, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco e o Invasão Zero, que é exatamente um equipamento que foi criado para defender, né, todo dentro da lei, né, com CNPJ, com sede própria, defender exatamente o produtor do Estado de Pernambuco.
e vamos ver exatamente o que está acontecendo, porque esse movimento que está lá, o LPC, Liga dos Camponeses Pobres, é um movimento que, inclusive, não está com o MST, já é um dissidente do MST, um movimento muito violento e que está tocando fogo, entendeu, nas propriedades, tanto no canavial, como também na área de pastagem das propriedades, queimando cercas e está sem controle. Então a gente vai fazer exatamente um documento junto, como já disse aqui, com a Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, o Ministério Público do Estado de Pernambuco, Secretaria de Defesa Social, para que possa haver um verdadeiro acompanhamento e que esse pessoal seja enquadrado, né, na lei. É isso que a gente quer, pacificar o campo. Está aqui o nosso requerimento 172, tá certo, de 2024, onde a gente traz exatamente tudo o que aconteceu no local. Né? Foram bastante violentos, tocaram fogo, agrediram, houve tiros, inclusive 2 feridos. Né? O presidente do IZ foi ferido e também um produtor que teve que ser submetido a uma cirurgia. O nosso zelo, o nosso cuidado é exatamente para inibir, tá certo? Existe a lei, nós cumprimos a lei e queremos que eles cumpram a lei. Inclusive o proprietário, né, desta agropecuária Mata Sul está disposto a negociar algum espaço para fixar verdadeiramente com o título de posse, que é essa a sua exigência. Esse grupo que age com terrorismo no campo, ele realmente vem das universidades, surgiu nas universidades, Universidade Rural de Pernambuco e outras universidades, e está tentando contrapor exatamente o movimento MST e sendo um lado, né, violento do movimento MST. Mas está devidamente acobertado, tá certo? Por políticos e por agentes do governo atual, do governo federal. Por isso estão causando todo esse transtorno ao homem do campo. E a gente faz mais uma pausa para o intervalo e na volta tem uma reportagem especial para você já ir pensando em como harmonizar a sua mesa para ceias de fim de ano, hein? E ainda, pesquisadores descobrem como produzir mel da florada de açaí. Tá imperdível, é rapidinho, a gente já tá de volta. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e a dica de ouro hoje está diferente, viu? Porque nós já estamos em clima de festas de final de ano, Natal, Réveillon chegando e fica aquela dúvida, que vinho combina melhor com a ceia? O nosso especialista em degustação, o repórter Alan Pitts, traz hoje as melhores dicas para fazer uma harmonização perfeita de sabores. Rabanada, peru, bolinho de bacalhau e pernil. Tem gente que espera o ano inteiro para degustar essas maravilhas de Natal. Mas saber combinar os melhores vinhos e espumantes com pratos da nossa ceia pode deixar a festa ainda mais especial e saborosa. Hoje eu estou aqui no Bistrô Vino Arte com uma missão muito especial. Até porque as festas de fim de ano já estão chegando. E aí vem aquela pergunta: o que nós vamos servir na nossa ceia? Eu tenho aqui ao meu lado hoje o Bruno Guedes, que é a pessoa certa para nos recomendar os melhores vinhos e espumantes para esse final de ano e o que harmoniza melhor com essas bebidas. Bruno, fala um pouquinho para a gente. É um prazer estar falando de espumante nacional, né? Porque os nossos espumantes deixaram de ser procurados só por festividades. Hoje, tanto para espantar um dia de calor ou anteceder uma refeição, até para o prato principal, o espumante nacional ele é procurado. E o que harmoniza melhor com esses pratos típicos de final de ano? Vamos lá. Como eu já tinha falado, vai depender do prato, do peso. Então, por exemplo, chester, peru, frango. Então vai depender do molho, tá? Somos carnes brancas. Então, por exemplo, se eu pegar um chester e for fazer ele com molho cítrico, um espumante brut, ele vai cair muito bem, tá? Pode ser até um champenoise, mas o brut já cai muito bem. Agora, se eu fizer esse mesmo chester com molho de mel, abacaxi glaciado,
aceto balsâmico, eu estou dando uma acidez, uma doçura a mais esse prato. O brute não ficará tão bem. Então, dependendo, eu tenho que ir para um demi-sec. Vai depender muito de quem está fazendo o prato, para na hora eu falar assim, peraí, eu vou fazer o meu tender desse jeito, o meu chester desse jeito, o meu peru desse jeito, e aí eu vou pensar no espumante. Vai ser um brute? Não, vou fazer uma redução de tomate, vou botar uns pimentões, eu vou estar dando muito corpo a esse chá. Então, dependendo, um nature, um extra brute, então, de acordo com o prato, um espumante específico. Ricardo Morari, presidente da Associação Brasileira de Enologia, compartilha também boas dicas para a harmonização das bebidas com os alimentos da ceia. É muito comum nesse período o consumo de espumantes, principalmente, né? E é uma bebida que ela tem muita aptidão para harmonização com os principais pratos aí, os mais tradicionais das ceias de Natal e de Réveillon. No caso do Natal, o peru, né, que é tão tradicional, e no Réveillon a carne suína e bacalhau, enfim, os principais pratos aí. E aí a gente tem um leque de opções aí em termos de espumantes e de vinhos brancos que atendem perfeitamente para esses pratos, né? Os espumantes, então, se tem uma gama de alternativas muito grande, né? Desde espumantes com menos açúcar, os espumantes Nature e Extra Brut, até espumantes com um pouco mais de açúcar, os demi-sec e o próprio moscatel, acaba sendo uma boa alternativa aí de harmonização para esses pratos de final de ano. O espumante nacional ele é muito bem definido em relação a valores e é para todo mundo. Nós temos espumantes brasileiros a partir de 39, né? 39, 45 e até R$200. E ganhando prêmio lá fora. Para ganhar prêmio lá fora eu não preciso nem chegar a 200. O VG da Garibaldi, abaixo de 100, você já tem um espumante extremamente premiado. Ou até mesmo os espumantes da Garibaldi, que estão na faixa de R$59 e são premiados. Fiquei sabendo que tem 2 espumantes aqui que harmonizam muito bem com tambaqui e com pirarucu. Quais são? Os 2 espumantes que harmonizam é o Vita Surly, tá? Que por ele ser um espumante pelo método ancestral e ele fica sobre as borras, são espumantes não filtrados. Então ele tem muito mais complexidade, eles são turvos na taça. Então são espumantes que são perfeitos para carnes e para peixes gordurosos. Peixes com mais intensidade em boca, esses espumantes são os ideais. Fica a dica, hein? Espumante que harmoniza muito bem com peixe amazônico. Pesquisadores estão descobrindo como produzir mel da florada de açaí. Além do sabor diferenciado, é um excelente antioxidante. Confira os detalhes. Nosso objetivo hoje é trazer informações acerca de um novo produto, né? Na verdade, a validação de um produto já existente, mas que até então desconhecido, que é o mel da florada do açaizeiro a partir das abelhas africanizadas, né? Espécie introduzida no Brasil, né? Denominada Apis mellifera. Mas antes é importante destacar de onde surgiu, como começou esse trabalho, né? Esse trabalho começou, né, numa parceria da Embrapa com a Universidade Federal do Estado do Pará, através do projeto AgroBio, financiado pelo Fundo Amazônia. Que esse projeto inicialmente tinha como objetivo a validação do uso de abelhas, né, na polinização do açaizeiro como ferramenta para incremento produtivo. Durante esses levantamentos, identificamos uma espécie de abelha nativa muito fortemente vinculada à florada do açaizeiro, né, com um impacto produtivo relevante, né, e, paralelo a isso, realizamos, junto com a UFPA também, levantamento da qualidade, né, e da identidade do mel de abelhas africanizadas no estado do Pará, né. Coletamos em torno de 50 amostras de todo o estado e identificamos que nesses méis, né, havia o pólen do açaizeiro, né, nos méis das abelhas africanizadas, havia essa identidade floral a partir do açaí.
Então, demos continuidade a trabalhar em duas frentes, né? Uma frente voltada para abelhas nativas, né? Com mais força na questão da polinização e os diferenciais de seus produtos relacionados ao cultivo do açaizeiro, né? Como o mel, a própolis, né? E o serviço da polinização. E na pegada da Apis mellifera, né? A identidade dos méis, né? Visto que o estado do Pará, né? Tem em torno de 3 mil famílias envolvidas diretamente com a atividade da apicultura, né? Esses produtores, né, geralmente também têm em seus quintais produtivos, sistemas agroflorestais onde o açaizeiro, né, é um componente importante, é um componente principal, né? E sabendo também, né, que a cultura do açaí é muito forte no estado do Pará e no estado do Amapá, esses dois estados representam 90% de toda a produção de açaí, né, hoje comercializada no mundo. Então vimos a oportunidade, né, de um produto com a identidade amazônica, né? O mel de açaí, ele é um produto oriundo desse estudo inicial, onde nós vimos que colocando abelhas, adensando mais dentro de açaizeiros de monocultura, o mel de açaí, ele apresenta uma coloração mais escura, mais enegrecida, né, com toques de café dentro do seu sabor, né, dos seus aromas. E a gente começou, nessa observação desses estudos, prospectar a potencialidade desse mel vir ser um produto autenticamente amazônico e com um potencial de disparar no mercado, assim como outros méis, como o mel de aroeira. Por que eu digo isso? Porque o mel, ele tem uma coloração mais enegrecida devido à alta quantidade de polifenóis potencialmente presente no mel de açaí. Bem, a gente sabe que o mel, tradicionalmente, ele é utilizado pela população há mais de milênios, né? Então, o mel, ele pode ser utilizado para dores de garganta, porque ele tem ação antimicrobiana, expectorante, em xaropes, enfim, numa série de outros produtos e também dentro da alimentação diária, adoçando, ou então na formulação de pratos exóticos, ou então de produtos biotecnológicos derivados do mel, como o hidromel, por exemplo, ou bebidas derivadas do mel. Então, a apicultura é praticada em 99% dos casos pela agricultura familiar, né? E ao se trabalhar com abelhas, também está se mantendo a floresta de pé. Então, o produto que é consumido dentro do país ou fora do país, é importante que se coloque, né, a informação de que ao estar financiando, ao estar adquirindo o produto, né, das abelhas, né, vindo da região amazônica, também está se financiando manter a floresta de pé. E a gente muda de assunto agora, vamos falar de pecuária, mas ainda dentro dessa perspectiva de análise de mercado, a Scott Consultoria traz a cotação do couro e do sebo bovino. Olá a todos, eu sou Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje eu trago informações a respeito do mercado do sebo. Bom, o mercado do sebo ele vem de seguidas valorizações. O que nós temos assistido no mercado é que a demanda está bastante crescente para esse produto. A produção de biodiesel no Brasil nos próximos anos deverá dobrar. A estimativa é que o volume passe de 8 bilhões de litros em 2024 para 16,9 bilhões de litros em 2030, acompanhando aí o aumento gradual da mistura do biodiesel no diesel e a demanda crescente por combustíveis sustentáveis. Nesses últimos 7 dias, ou seja, nessa última semana, no Brasil Central, o acréscimo foi de 0,5% no preço, com o produto sendo comercializado em R$ 5,72 o quilo. E para o Rio Grande do Sul, o mercado está estável, mas bastante firme, com o produto cotado em R$ 5,82. A expectativa para o curto prazo ainda é de mercado em ascensão aí para os preços do sebo bovino. Bom, por hoje é isso. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Hora de conferir e ficar atualizado sobre as principais feiras agropecuárias que devem movimentar o país na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para a FenaSoja, até 8 de dezembro no Rio Grande do Sul. Considerada a maior feira multissetorial do Brasil, a FenaSoja traz o que há de mais moderno e inovador
para a melhoria de produtividade no campo. A feira tem espaços dedicados a startups e incentiva novas tecnologias. O evento conta ainda com shows de artistas consagrados. O 5º Fórum Internacional Online de Empreendedorismo e Inovação no Agro acontece de 3 a 5 de dezembro. O evento reúne estudantes e especialistas para estudo de casos, além de possibilidade de networking entre universidades e centros de pesquisa. O AgroEcol será realizado do dia 4 ao dia 7 de dezembro, em Mato Grosso do Sul. O tema central do evento será Água e Clima, Direito à Vida. O objetivo é o diálogo entre os principais atores da agroecologia do estado e representantes de outras regiões e outros países da América do Sul. E o 3º Encontro Nacional da Agricultura Sustentável e Saúde do Solo, ENAS, acontece nos dias 4 e 5 de dezembro no Paraná. O tema dessa edição é Agricultura Regenerativa, Resiliência e Produtividade. Além de palestras e painéis com especialistas, o evento será uma boa oportunidade para networking, troca de experiências e construção de novas parcerias. E a 54ª edição da Exposição Municipal Agropecuária e Industrial de Avaré acontece até 8 de dezembro em São Paulo. Pela 3ª vez consecutiva, o evento vai sediar a disputa pelo título nacional da Confederação Nacional de Rodeio, entidade que reúne os principais campeonatos do país. A feira conta ainda com grandes shows de artistas consagrados. Imperdível! Ponto final na edição de hoje, mas semana que vem estamos de volta. E se você quiser conferir alguma dessas reportagens e outras inéditas, é só se inscrever no nosso canal no YouTube, Programa Faturagro. Também nosso perfil do Instagram, você não perde nenhuma de nossas atualizações. Então, domingo que vem estamos de volta, uma boa semana para você e a gente se vê.